sou um livre pensador ou eu estou dependendo de algum apoio externo, alguma teoria externa? Eu tenho a liberdade de pensar com análise crítica sobre a minha TENEPS, sobre a técnica da TENEPS, sobre o ensinamento da TENEPS, sobre o que a Nancy vai ensinar aqui, se tem lógica ou não. Eu tenho essa liberdade de verdade. Uma pessoa que é um praticante de TENEPS, ele tem que ter a força para ter os pensamentos lógicos de autocrítica e heterocrítica construtivos, sem energia ruim, mas ser capaz de ir até o fim. Se a pessoa ela vai dar um passinho para trás, porque ao ela querer fazer uma mudança, ou observar uma situação qualquer, ou chegar a uma conclusão, se ela der um passo para trás, por pressões energéticas, energias contrárias que ela recebe, ela não vai conseguir ir adiante com nada, porque ela vai ficar sempre presa aos mesmos guias cegos, assediadores, intrusores, consciências limitadas que dão apoio, não necessariamente, mas limitadas, e, além de tudo, ela não pode ser um bom praticante de TENEPS, porque a coisa número 1 a pessoa ela tem que ser o sustento da TENEPS, ela sozinha. Coisa número 2, ela tem que ter mente aberta, tem que ter força energética para ter mente aberta. E a coisa número 3, ela lidera pelo exemplo. Mas tem coisa número 4 e 5, quando a gente pensa nos bastidores da TENEPS, que eu vou falar com vocês ainda aqui neste curso, sobre os bastidores da TENEPS. O passo para o escuro era uma coisa muito complexa, porque é complexo, gente. Mexer com essas coisas, mexer com energia, é muito complexo. Para fazer qualquer coisinhazinha de qualquer jeito, faz-se. Mas quais são os resultados, quais são as repercussões para a pessoa? Ponto de interrogação. Para fazer bem feito, em alto nível, isso que estava sendo dito ali, quando se falava do passo para o escuro, é preciso algumas características que já já eu vou mostrar para vocês a lista do que é preciso, tá bom? Mas então, a princípio, ninguém podia fazer o tal passe por escuro. Tinha o Valdo e um outro senhor único que fazia o tal do passe pelo escuro, que se chamava Seu Irineu, que era um senhor muito, muito caladinho, já de idade, muito modesto, e era isso. Aí, com o tempo, tinha uma ou outra pessoa que o Valdo aprovava para fazer o tal do passe pelo escuro. Depois começa a ideia da TENEPS. Muito pouca gente podia fazer a TENEPS, porque tinha uma lista de exigências gigantescas. Só que, com o passar do tempo, esta lista foi mudando, sem explicação. E todo o contexto de como a TENEPS nasceu, o que era o diferencial e qual é o verdadeiro trabalho energético que acontece dentro das 4 paredes, tá certo, gente? Que é uma pessoa sozinha, a gente já falou, uma tarefa individual, a pessoa está sozinha. O que acontece dentro daquelas 4 paredes, só a pessoa e a equipe de mentores extrafísicos que está ali trabalhando é que sabe. Mas isso é muito importante. Mas, quando foi que começou, então, a confusão, as distorções, aonde é que tudo mudou e por que é que, hoje em dia, não se ensina mais TENEPS como foi ensinado no início? E o movimento todo de mudança filosófica, mudança comportamental, mudança ideológica, mudança política, porque política não é só candidatura, mas até isso. Esta mudança toda e a mudança de amparadores trabalhando junto, que teve todo neste movimento, eu acho que influencia um pouco em como as pessoas entendem e fazem a TENEPS hoje em dia. Esta é a minha visão de quem trabalha com a TENEPS desde 2099, há muito tempo, mas já conhecia muito antes. Participei de muito, tive muitas experiências fora do corpo, vendo processos assim, fiz TENEPS ao redor do mundo, em diferentes países, tenho experiências enormes do que funciona, do que não funciona, e fui obrigada a entender os porquês, e fui obrigada a pesquisar os porquês, para que eu conseguisse manter a qualidade e ir entendendo o que estava acontecendo. E é isso que eu quero tentar brevemente trazer aqui para vocês.
Tá? Então, está claro de como que nasceu de uma prática própria do espiritismo, mas era para não ser ligado a ideologia nenhuma. Então, no início, por exemplo, não se gostava muito, digo na conscienciologia, né? Não pode usar as mãos, mas isso aconteceu depois que eu não estava mais no Brasil. De repente eu cheguei lá e não pode mais. Cheguei lá no Brasil, porque eu não estou no Brasil. Cheguei lá no Brasil, não pode mais usar a mão para trabalhar com energia. Mas por quê? Se eu estou mandando energia para o frontochakra de uma pessoa, não posso pôr a mão? Não, porque é trabalho de menor qualidade. Não. É só para não ficar parecido com o espiritismo. E daí a gente começou a mudar nomes, mas mudar nomes não muda a raiz do que existe. E isso é uma ideia muito importante. Então, por exemplo, é proibido falar mediunidade. Pessoa, você não desenvolve a mediunidade, você desenvolve o parapsiquismo. Só que quando você vê a descrição, todo mundo está falando da mediunidade. Parapsiquismo, aliás, eu tenho um vídeo sobre isso, tá? Não vou gastar tempo aqui. Vocês busquem mediunidade e parapsiquismo. Qual que é a diferença? Parapsiquismo é uma coisa ampla. Tem muitos tipos de parapsiquismo. Um deles é mediunidade. Parapsiquismo não é sinônimo de mediunidade. Embora um dos tipos é mediunidade, tá? Então, tudo isso foi crescendo e se desenvolvendo dessa forma que, por um lado, ajudava, mas, por outro lado, chegava a ter algumas distorções. Quesitos básicos importantes para a pessoa fazer a TENEPS. Lá atrás, então vamos fazer uma evolução juntos. Lá atrás, 1991, 92, quando o Valdo começou a ensinar a técnica, a gente já sabia antes, mas quando ele começou a ensinar. Então, primeiro era assim, domínio energético. Se você, era o ponto, né? Se você não domina o EV 100%, estado vibracional 100% controlado, você não pode fazer a TENEPS. Eu não tinha conhecimento suficiente do estado vibracional para saber aquilo. Então, eu não podia questionar que sim ou que não. O que eu sei é que, com o tempo, ninguém mais falou disso. Pelo contrário, começou-se a falar que você pode fazer a TENEPS que você desenvolve lá, durante a TENEPS. É lá mesmo, no momento que você vai desenvolver. Então, você tem que ter faça a TENEPS para desenvolver, tem uma distância grande. E depois, mais recentemente, é assim, faz qualquer coisa, você já fez sentir alguma coisinha, já já pode ir. Então, é uma motivação, um motivar, um impulsionar, um encourage, tentar de incentivar as pessoas a fazer a TENEPS, quando, na realidade, não necessariamente elas sequer entendem bem o que estão fazendo. E por que nós temos que motivar tanta gente a fazer? Agora virou campanha, eu acho muito estranho isso, de fazer como se virasse uma campanha. Eu tinha uma pessoa com quem eu trabalhei em São Paulo, no curso Meta Livre de Intrusões. E nesse curso eu e Wagner, né? Nós explicávamos tudo isso sobre assédio, desassédio, desintrusão, amparo, fora do corpo. Gente, é uma profundidade, o melhor curso que nós temos, o fato é este. Mas eu estava fazendo trabalhos individuais energéticos com uma pessoa que era muito sem autoconfiança, ela era boa, mas tentando seguir as rigidezes todas, isso eu estava na conscienciologia, né? Então, isso foi na cidade de São Paulo. E já faz muito tempo. Sei lá, 13 anos, 15, faz tempo. E essa pessoa, eu falei, não, vamos fazer tal coisa, pratica isso. Fui passando exercícios para ela ir crescendo e melhorando, porque tinha coisas que a bloqueavam muito e ela podia melhorar. Bem, ela fez alguns meses, eu ia vê-la dali 3 meses. Fez um curso no meio do caminho, ali mesmo, na Conscienciologia, com um professor X, que é um dos maiores motivadores, incentivadores das pessoas a fazer TENEPS, que eu não sou contra fazer TENEPS, eu sou a favor. Eu sou contra a gente incentivar e ficar empurrando, isso eu sou contra. Foi lá, ele olhou para ela, óbvio, a pessoa está diferente, a feição está diferente, a energia está mais leve, ela estava ótima, comparado com o que estava antes. Você olhou para ela, agora você pode fazer TENEPS. O que você está esperando que não começou ainda? Enquanto há anos ela queria fazer, mas ali, conclusão, ela começa a fazer TENEPS, no meio de um trabalho energético que eu estou fazendo com ela, não pôde concluir o trabalho, porque a TENEPS traz toda uma carga de complexidade que aí não dá mais para a pessoa enfocar nela própria, ela já abriu a caixa de Pandora,
Eu ajudei como eu pude. Dali algum tempo, essa pessoa até faleceu. Não tem nada a ver com fazer TENEPS, não fazer o falecimento dela, tá? Mas o que eu quero dizer é, como é? Que a gente chega uma pessoa e fala, tá na hora, como é que não começou ainda? Não se fala isso. Isso eu quero deixar aqui claro e registrado. Não se fala isso, nem para a pessoa casar, nem para descasar, nem para fazer TENEPS, nem para fazer curso, nem para não fazer curso, nem para fazer sair do corpo. Não, a gente pode falar porquês, e a pessoa tem que ter condições de raciocinar. Então, essa é uma das coisas que a gente passou a ter uma grande mudança no discurso, né? A outra coisa é sexualidade. Aqueles de vocês que estão aí comigo já mais desde o princípio, comigo quer dizer que estão há mais tempo, tal como eu, sabe que com relação à sexualidade, a história era assim: sexo diário com parceiro fixo, senão não pode fazer a TENEPS, de jeito nenhum. Por que não? Não pode, é meia boca. Mas por que a TENEPS é meia boca? São palavras do Valdo Vieira, tá? O meia boca. Aí vem as palavras da Nancy e de 500 mil outras pessoas. O que quer dizer TENEPS meia boca? Por que é meia boca se a pessoa não tem sexo diário com parceiro fixo? Nunca houve uma explicação. Só houve um, não dá, não serve, não vai prestar para nada essa TENEPS. Hoje eu entendo um pouquinho dos bastidores disso e vejo que quem estava ali do lado, assim como eu, a gente tinha condições de entender os porquês. E eu aqui com vocês vou compartilhar os porquês. Eu estou confiando na sua capacidade intelectual, no seu discernimento, no seu raciocínio para você entender os porquês por detrás disso tudo. Só que, aí vem o meu ponto. Foi de ter sexo diário com parceiro fixo. Senão, não podia fazer TENEPS de jeito nenhum. Eram exigências absurdas, controle do EV, sexo diário, e já e que outras coisas. Passou a ser, olha, você não tem companheiro? Não faz mal. Começa a TENEPS para você ver. Você vai ficar linda energeticamente, você vai atrair, vai ficar assim de gente chovendo atrás de você. E normalmente se falava isso para as senhoras, né? Não é um pouquinho esquisito? Então, o que mudou? Porque antes não tinha uma explicação e depois também não teve. Quem foi que fez a estatística para dizer que as pessoas que começaram a fazer TENEPS de verdade arrumaram companheiros decentes, naturalmente? Ninguém fez essa estatística. E eu não achava lógico a primeira afirmação do sexo diário, e acho mais ilógico ainda essa afirmação de que comece a fazer TENEPS você atrair alguém. Melhore a sua energia para você atrair alguém. Entre em estado de equilíbrio, encontre você próprio, sinta-se bem. Há muitas formas de fazer isso, não só a TENEPS. Pode fazer TENEPS? Pode, se é o que você quer. Mas eu não posso motivar ninguém a fazer TENEPS para que ela vá arrumar companheiro. A gente tem que ser verdadeiro, porque há outras técnicas para ficar bem intimamente. Se o companheiro vem ou não, pode vir, mas o problema não é um companheiro. Por que todo mundo estava desesperado para ter companheiro na Conscienciologia? Porque só era importante, só tinha valor quem tinha companheiro fixo e sexo diário. Caso contrário, é uma subcasta que está marcada. Esta é uma realidade, né? Então, veja lá, tem um outro ponto aqui que eu quero trazer para vocês. Eu estou vendo que tem... compartilhar minha tela? Pronto. Então, além da questão da sexualidade, que eu discuti aqui com vocês, detalhes e porquês, tinha uma outra coisa. A vida tinha que estar estável. Vida estável era, você não vai mudar mais, você não vai casar, você não vai descasar, você não vai mudar de emprego, você não tem problema financeiro. E a pessoa tinha que ter um nível de certeza tão grande dos detalhes da vida dela, que era muito difícil que alguém conseguisse aquele ponto. Então, as pessoas ficavam muito inseguras. Até a vida estável, era mais fácil de explicar os porquês, e tinha explicação, né? Então, acho que era um pouco mais razoável. Mas também existe uma mudança que é assim, você não precisa da vida estável, porque se você é muito jovem e é um intermissivista, que é outro capítulo, outra discussão que eu não vou entrar aqui, certo? Mas então, se melhor você já começar a ter TENEPS. Ué, mas cadê a história da vida estável? A pessoa é jovem, entrou nesse estudo, nem tem comparação com nada. Então, eu chamo de distorções, eu chamo de mudança do discurso, e se você faz TENEPS,
E se você quer fazer TENEPS, vamos entender tudo isso com lógica, para continuar fazendo a TENEPS, para começar sabendo o que está fazendo e para ter benefícios como eu tive e tenho, tá? Então, eu sou super a favor, mas eu não sou a favor de tratar as pessoas de maneira que elas não são capazes de entender nada e a gente só diz para ela como que tem que acontecer. Isto, eu já falei para vocês no início. Muita gente com quem eu converso, às vezes está muito em dúvida e muito traumatizada, tiveram experiências difíceis, e eu já vi gente que veio até mim, que estava fazendo TENEPS, que eu falava, gente, você não podia ter começado dentro daquele contexto da pessoa, tem que ter um mínimo de certas condições, que, já disse, vou compartilhar com vocês, agorinha.